As civilizações humanas sempre foram construídas sobre pirâmides, e não apenas aquelas feitas de pedras, queimando sob o sol do deserto egípcio. As verdadeiras pirâmides são invisíveis, estruturas mentais, hierarquias do pensamento, camadas de significado que organizam a forma como percebemos o mundo. Desde os impulsos mais primitivos até os níveis mais elevados de reflexão consciente, a mente humana opera em degraus. Embora vivamos na era mais informada da história, a maioria das pessoas jamais ultrapassa os primeiros níveis dessa pirâmide. Na escola, na política, na cultura e, sobretudo, no ambiente digital, grande parte da sociedade ainda funciona no nível mais baixo do pensamento. A repetição automática. Informações são absorvidas sem digestão, opiniões são herdadas, crenças são defendidas com paixão, mas sem compreensão. E o aspecto mais inquietante não é a superficialidade em si, é o fato de que a maioria das pessoas sequer percebe que existem níveis mais altos de pensar. Acredita estar refletindo profundamente apenas porque dados passam pela sua mente. Mas o que acontece com a sociedade quando quase ninguém pensa de verdade? Para responder essa pergunta, precisamos entender como o pensamento humano é estruturado e por que tão poucos conseguem ascender. Desde já vou pedir para você se inscrever no canal, dar aquele like, compartilhar o vídeo, porque assim você me ajuda muito a crescer aqui no YouTube. Seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Thiago, bora pro vídeo. Em 1956, o psicólogo educacional Benjamin Bloom apresentou um modelo conhecido como taxonomia dos objetivos educacionais. À primeira vista, era apenas uma ferramenta para professores avaliarem o aprendizado dos alunos, mas com o tempo tornou-se algo muito maior. Bloom havia criado, talvez sem perceber, um mapa da própria mente humana, uma pirâmide cognitiva que descreve como os seres humanos processam informações, constroem conhecimento e desenvolvem pensamento sofisticado. Na base está a memorização, a capacidade de lembrar fatos, dados e informações exatamente como foram recebidos. Acima dela vem a compreensão, quando a pessoa consegue explicar uma ideia com suas próprias palavras. Em seguida, a aplicação, que é o uso do conhecimento para resolver problemas diretos. Esses três primeiros níveis são funcionais, mas limitados. Acima deles está a análise, a habilidade de decompor ideias, comparar estruturas, identificar padrões e enxergar relações ocultas. Depois vem a avaliação, onde a mente julga, prioriza as evidências e decide o que realmente importa. No topo da pirâmide está a criação, o nível mais raro, onde tudo que foi aprendido é sintetizado em algo novo, uma ideia original, um modelo inédito, uma nova forma de ver o mundo. Quanto mais alto o nível, menos pessoas conseguem permanecer ali. E o problema central da sociedade moderna não é apenas que poucos chegam ao topo, é que a maioria acredita estar pensando quando na verdade está apenas repetindo. Nível 1. A era da regurgitação. A base da pirâmide é o território dominante da vida moderna. É onde vive a maior parte do discurso público, especialmente nas redes sociais. Aqui pensar significa repetir, slogans substituem argumentos, frases de efeito substituem reflexão, opiniões são recicladas em massa como produto de uma linha de montagem cognitiva. Esse nível é o equivalente mental do fast food. Tudo vem pronto, mastigado, pré-digerido, não existe esforço real, basta engolir e repetir. É por isso que ao rolar a tela por poucos minutos você encontra dezenas de pessoas defendendo exatamente a mesma posição, com palavras ligeiramente diferentes. É por isso que debates políticos se transformam em gritaria entre pessoas que não compreenderam plenamente os próprios argumentos. A mentira se espalha mais rápido que a verdade, porque a verdade exige pensamento. A mentira exige apenas volume. Nesse nível, a cognição é terceirizada. Influenciadores pensam por você, tribos ideológicas decidem por você, algoritmos escolhem o que você vê, sente e acredita. A mente opera literalmente no piloto automático e ainda assim acredita estar desperta. Nível 2. A ilusão da compreensão. Algumas pessoas sobem um degrau acima da repetição pura. Elas conseguem explicar conceitos, definir termos e descrever ideias com certa clareza. Mas essa compreensão é frágil. Ela funciona apenas em ambientes simples. Assim que surge complexidade, nuance ou contradição, o entendimento desmorona. É aqui que muitos debates online entram em colapso. Essas pessoas sabem o que é algo, mas nunca perguntaram por que é assim. Como sabem disso ou o que mais poderia explicar o mesmo fenômeno? A ilusão da compreensão é uma das armadilhas cognitivas mais perigosas que existem. Pessoas que sabem que não sabem podem aprender. Pessoas que acreditam em entender quando na verdade não entendem permanecem estagnadas indefinidamente. É por isso que tantos pseudo-intelectuais ficam presos nesse nível. Eles dominam a linguagem, não a estrutura do pensamento. Então, por que a sociedade parou de subir? Não existe uma conspiração secreta controlando a mente coletiva. O que existe é uma convergência de fatores poderosos: evolução biológica, emoções humanas, tecnologia moderna e cultura acelerada. Pensar profundamente é caro. O cérebro representa apenas cerca de 2% do peso corporal, mas consome aproximadamente 20% da energia do corpo. Analisar, avaliar e criar exigem esforço metabólico real. A evolução não nos programou para a filosofia, programou-nos para sobreviver, identificar ameaças rapidamente, conservar energia e evitar incerteza. Esse fenômeno é conhecido como avareza cognitiva. O cérebro prefere atalhos mentais, padrões familiares e respostas prontas. Quando o pensamento se torna difícil, a mente interpreta isso como um sinal de perigo ou incapacidade.
mas na verdade esse desconforto é o sinal de crescimento. Assim como no exercício físico, a dor cognitiva indica a adaptação. O problema é que ninguém nos ensinou isso. Se a evolução tornou o pensamento difícil, a tecnologia o tornou opcional. As plataformas digitais são projetadas para recompensar a reação instantânea, indignação imediata e validação rápida. Nada nesse ambiente favorece a lentidão, silêncio e reflexão profunda. Analisar atrasa, avaliar quebra o ciclo emocional, criar leva tempo, pensar profundamente é ruim para os negócios. Ao terceirizar a memória, curiosidade e julgamento para dispositivos e algoritmos, habilidades mentais fundamentais começam a enfraquecer. A leitura profunda diminui, a atenção sustentada colapsa, a compreensão se deterioriza. Estamos mais conectados do que nunca e ao mesmo tempo mais superficialmente conscientes. Talvez a força mais poderosa que mantém as pessoas presas à base da pirâmide seja a identidade. Quando crenças se fundem com quem somos, elas deixam de ser examinadas, passam a ser defendidas. A pergunta deixa de ser isso é verdade e se torna isso é quem eu sou. O pertencimento substitui a busca pela verdade. Paradoxalmente, inteligência não garante ascensão. Muitas vezes apenas torna alguém mais habilidoso em justificar suas próprias crenças tribais. Quando emoções dominam a cognição, os níveis superiores da pirâmide colapsam. Ou seja, muitas pessoas às vezes só mantêm suas ideias para poderem serem reconhecidas e validadas sobre aquele grupo ao qual desejam fazer parte, o que é extremamente problemático. Quando você cresce, começa a ter consciência das suas crenças limitantes e começa a mudar aquelas que são negativas, você percebe que muito daquilo que está no seu sistema é ligado ao reconhecimento e validação que você espera quando criança dos seus pais ou de pessoas ao seu redor que você considera importante. Isso atrapalha você a pensar por conta própria e viver a sua vida com mais liberdade e felicidade. Nível 3. Aplicação. É quando a pessoa para de apenas repetir, explicar e começa a usar o conhecimento na prática. Aqui o pensamento funciona assim. Como eu uso isso na situação real? Dado esse conceito, o que eu faço com ele? Como resolvo esse problema usando o que aprendi? No nível 4, o pensamento se torna estrutural. Você não consome ideias, você as desmonta. Quando você está nesse nível, você tem o hábito de perguntar: o que realmente está acontecendo aqui? Nível 5 surge a avaliação. Não se trata de criticar, mas de priorizar. Decidir o que importa exige coragem, responsabilidade e maturidade emocional. No nível 6 acontece a criação, não artística, mas cognitiva. Você deixa de ser consumidor de ideias e se torna gerador delas. Aqui o pensamento deixa de ser imitação e se torna liberdade. E aí vem por último a metacognição, pensar sobre o pensar. Em cima da pirâmide está a metacognição, a capacidade de observar propriamente o funcionamento. Você reconhece vieses, impulsos emocionais e padrões automáticos. Percebe quando está defendendo uma crença por conforto, não por verdade. A metacognição é a maturidade final do intelecto. É quando você deixa de ser controlado pelos seus próprios pensamentos e consegue ter autoridade sobre eles, sabendo o que é o seu e o que é o do outro e deixando apenas aquilo que faz sentido. E aí vem a pergunta: como acender na prática? Pensar profundamente não é um talento raro, é uma prática deliberada. Desacelere, recupere a sua atenção, leia com presença, reflita mais do que reaja. Tolere a ambiguidade, considere múltiplas perspectivas sem pressa de escolher lados. Cultive a umidade intelectual. A certeza, ela costuma ser um sentimento, não um fato. Avalie o que importa, comprometa-se com suas próprias conclusões, crie, sintetize e produza algo que não exista antes. E assim, gente, o topo da pirâmide não é um lugar fixo. É uma prática contínua, igual eu falei aqui. Há dias de ascensão e dias de queda, mas cada vez que você escolhe profundidade em vez de velocidade, reflexão em vez de reação, você sobe. Em um mundo preso à base, pensar é um ato revolucionário. O nível mais elevado de pensamento não é saber mais nem vencer debates. É sobre possuir a própria mente, examiná-la com honestidade e moldar a partir dela uma vida que seja verdadeiramente sua. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é isso. Eu agradeço de coração para quem ficou até o final. Se você gostou do conteúdo, eu vou pedir para você deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Desejo uma excelente semana para vocês e até o próximo vídeo.